Conselho de Ética derrota Eduardo Cunha. Relatório que pede a cassação do presidente afastado da Câmara é aprovado. Juiz do Paraná decreta bloqueio de bens e recursos financeiros de Eduardo Cunha e da mulher dele, Cláudia Cruz. Exclusivo, novo vídeo mostra a ação policial que resultou na morte de menino de 10 anos que dirigia carro roubado em São Paulo. Testemunhas afirmam que atirador de Orlando frequentava boate gay. E sobreviventes contam como foi o massacre. Homem é morto depois de fazer reféns em supermercado nos Estados Unidos. Farra numa cadeia do Pará. Vídeo mostra festa de presos com drogas e bebidas. Dunga não é mais o técnico da seleção brasileira. Tite, do Corinthians, viaja para se reunir com o presidente da CBF no Rio. Justiça americana começa a julgar se Stairway to Heaven, do Led Zeppelin, é cópia de outra canção. Está no ar o SBT Brasil, com Joseval Peixoto e Raquel Sherazade. Boa noite. Boa noite. Exclusivo. Novos vídeos mostram a perseguição ao menino Ítalo, de 10 anos, que foi morto por policiais militares depois de furtar um carro em São Paulo. Os investigadores ainda não concluíram se Ítalo estava ou não armado, como os PMs afirmam. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo diz que só vai se pronunciar depois que tiver acesso a essas imagens. Sobreviventes do pior massacre a tiros da história dos Estados Unidos contaram hoje no hospital detalhes sobre os momentos de terror que viveram na boate gay em Orlando, na Flórida. Depois das informações de que o atirador tinha como possível alvo a Disney, a segurança foi reforçada nos parques da cidade. A ex-mulher do atirador contou que não ficaria surpresa se soubesse que ele tinha relações com outros homens. Nós vamos mostrar agora trechos inéditos da entrevista exclusiva ao SBT Brasil da jovem que se tornou peça-chave nas investigações sobre o massacre em Orlando. A conversa foi assunto nos jornais do mundo inteiro. Detentos da penitenciária Santa Isabel, região metropolitana de Belém, divulgaram um vídeo na internet em que fazem uma festa na cadeia com drogas e bebida. A mordomia não é uma novidade nos presídios do Pará. Estudantes decidiram deixar a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, ocupada na tarde de ontem. O governo do estado entrou na justiça para retirar professores em greve do prédio onde fica a Secretaria de Educação. Já o pedido de desocupação de mais de 100 escolas foi negado. Há pouco, a Justiça negou o pedido de reintegração de posse do prédio do governo e determinou que seja feita amanhã uma audiência de negociação entre o Estado e os professores. E veja agora outras notícias pelo Brasil. Por 11 votos a 9, o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados aprovou o relatório que pede a cassação do mandato de Eduardo Cunha. O ex-presidente da Câmara ainda pode apelar à Comissão de Constituição e Justiça antes que o processo siga para votação em plenário. Eduardo Cunha diz que vai recorrer na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara para provar a inocência dele. Cunha atribuiu a manobras do presidente do Conselho de Ética a condução do processo. Segundo ele, houve parcialidade e nulidades gritantes. O Supremo Tribunal Federal autorizou a abertura de um novo inquérito para investigar o presidente do Senado, Renan Calheiros, os senadores Romero Jucá, Waldir Raupp e Jader Barbalho, todos do PMDB. O caso é referente à construção da hidrelétrica de Belo Monte. Todos deverão ser investigados por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e recebimento de propina. Bom, em nota, Renan Calheiros negou ter obtido vantagens indevidas e se disse disposto a prestar esclarecimentos. Para Romero Jucá, não há fato concreto contra ele e recomendou reserva em relação às citações que envolvem os PMDBistas. Jader Barbalho também rebateu acusações e desafiou a apresentação de provas. Waldir Raupp reafirmou que jamais exerceu qualquer influência no setor elétrico e que não há fatos para uma investigação contra ele.
Veja a seguir, vexame na Copa América provoca a demissão de Dunga da seleção brasileira. Uma noite de recordes no basquete americano. As obras e melhorias que a Olimpíada em Londres deixou para o povo britânico. Nos Estados Unidos, funcionário faz reféns em supermercado e é morto pela polícia. Nós voltamos já já. Na comissão do impeachment no Senado, começaram os depoimentos contra o afastamento de Dilma Rousseff. Serão 40 ao todo. De acordo com o relator, o cronograma de trabalho não terá atraso. O juiz Sérgio Moro enviou ofício hoje à presidente afastada Dilma Rousseff, perguntando de que forma ela pode depor como testemunha de defesa de Marcelo Odebrecht. Dilma tem 5 dias para responder se prefere prestar depoimento pessoalmente, por escrito ou por videoconferência. O ministro Teori Zavascki, relator da Lava Jato no Supremo Tribunal, rejeitou há pouco o pedido feito pela Procuradoria-Geral da República de decretação de prisão do ex-presidente José Sarney, do presidente do Senado Renan Calheiros e também do senador Romero Jucá. Eles são suspeitos de tentar atrapalhar as investigações depois que vieram à tona as gravações de conversa de Sérgio Machado, ex-presidente da Transpetro. Ainda não há decisão sobre Eduardo Cunha. O ministro Zavascki devolveu para o juiz Sérgio Moro, da Justiça Federal do Paraná, as investigações que envolvem o ex-presidente Lula. Teori Zavascki também anulou a validade jurídica da escuta telefônica que gravou uma conversa entre Lula e a presidente Dilma Rousseff. O ministro Teori Zavascki e o juiz Sérgio Moro não quiseram se manifestar. Edinho Silva disse apoiar as investigações e negou ter recebido doações ilegais. Jacques Wagner considerou natural o retorno das ações à primeira instância e disse que teve as contas de campanha eleitoral examinadas pela Justiça. E Deli Salvati não foi localizada para comentar o assunto. E na França, a polícia matou um terrorista do Estado Islâmico que assassinou um casal e transmitiu as imagens do crime pela internet. Veja no próximo bloco. Baixas temperaturas estragam plantações de hortaliças que devem ficar mais caras. Técnico Dunga é demitido da seleção e Tite é o favorito para assumir o time. Músicos da banda Led Zeppelin são julgados por plágio em um dos seus maiores sucessos. Não perca, é já já. O frio intenso da última semana prejudicou plantações na região de Mogi das Cruzes, que é cinturão verde de São Paulo. A geada vai reduzir a produção das hortaliças e isso pode significar aumento de preço para o consumidor. E chegou a hora das notícias do esporte. A gente começa falando da demissão do técnico Dunga da seleção brasileira, né, Joseval? É isso aí. Bruno Vicari, boa noite. A pergunta é fatal. O que é que você achou da saída do Dunga e da possível ida do Tite? A pergunta é fatal para o Dunga, né, Joseval? Brasileira. Para ele é. Você gostou, Raquel? Eu gostei, a gente estava esperando por isso, né? Depois isso aí. Dele agora é a tomada de 3 pinos que a gente tem que anular, né? Porque olha só, essa escolha aí do Tite, ela é verdade, Raquel. Essa escolha do Tite é óbvia pelos resultados e uma maneira também dos dirigentes agradarem a torcida e se protegerem das críticas. Ele vai ter que repetir na seleção o que fez no Corinthians, montar um time campeão, apesar do comando da entidade. O time acho que vai melhorar, mas o nosso futebol ainda precisa sim de uma boa limpeza. E agora uma boa notícia na economia. Depois de só registrar queda nos primeiros meses de 2016, as vendas no comércio varejista finalmente registraram crescimento. Em abril, na comparação com março, a alta foi de 0,5 ponto percentual. No acumulado do ano, as vendas caíram quase 7%. As informações são do IBGE. E começou hoje em Los Angeles, nos Estados Unidos, o julgamento que vai decidir se uma das músicas mais conhecidas do rock mundial é um plágio. Os líderes do Led Zeppelin estão no banco dos réus, acusados de copiar o início da música Stairway to Heaven. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.